Então, imagina o seguinte cenário. Em Kentucky, no meio da noite, um homem comete um assassinato brutal. Tem arma, tem sangue, tem um corpo. Nossa, um cenário de filme de terror mesmo. Exato, tipo filme. Mas o mais louco é que ele saiu livre do tribunal, absolvido. O motivo? O júri concordou que o corpo dele cometeu o crime, sim, mas a mente dele não estava lá. Ele estava em um estado profundíssimo de sonambulismo. É o tipo de caso que dá um nó na cabeça de qualquer um, né? Dá muito. E é por isso que o nosso mergulho profundo de hoje vai entrar de cabeça exatamente nessa fronteira assustadora. Nós vamos analisar a fundo as fontes sobre o primeiríssimo filtro que define se uma ação humana é um crime ou não, a famosa conduta. E eu confesso que tô super animada para essa nossa conversa. Porque o que é fascinante aqui é que antes mesmo da gente julgar se um ato foi moral, imoral ou quão terrível ele foi, o direito precisa fazer uma pergunta bem básica. Uma pergunta mecânica até, certo? Sim, super mecânica, mas com um fundo filosófico gigante. A pergunta é: houve de fato uma ação humana controlável? Se a resposta for não, cara, o sistema penal inteiro simplesmente perde a autoridade para funcionar. É como se o sistema desse um curto-circuito. E olha, para quem quer pegar o jeito de um assunto denso como a teoria geral do crime, as nossas fontes deixam claro que não dá para seguir uma linha reta. Ah, com certeza não. Quem tenta decorar tudo em linha reta acaba se perdendo. Pois é, as fontes citam aquele conceito maravilhoso do aprendizado cíclico. Ou o famoso andar de caranguejo, sabe? Você dá 2 passos para frente, aprende um conceito e aí dá 2 passos para o lado. Para ver como aquilo se encaixa no resto do sistema. Perfeito. Isso. Sem fazer esse passo pro lado, você corre o risco de virar uma máquina de decorar regras que não entende o sistema operacional por trás delas. E o direito penal é totalmente um ecossistema. Tudo, mas tudo mesmo, se sobrepõe. Então, para a gente entender o peso dessa tal de conduta, a gente precisa dar esse passo de caranguejo agora. Bora dar esse passo então. Qual é o panorama geral? Bom, existe um conceito analítico de crime, que funciona tipo uma fileira de dominós, sabe? Você enfileira as peças, e elas têm nomes bem técnicos: conduta, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Ok, vamos desempacotar isso aí porque eu adoro uma analogia. Imagina uma fábrica, daquelas com uma linha de montagem super rigorosa. O crime, no caso, é o produto final que o Estado quer punir, né? Gostei, o produto final na esteira. É, o produto na esteira. Mas para esse produto chegar no fim e gerar uma condenação, ele tem que passar por vários scanners de controle de qualidade. Sendo a conduta o primeiro scanner. Exatamente. A primeiríssima peça do dominó, o primeiro scanner, é a conduta. Se a máquina pita e diz, opa, não teve conduta humana controlável aqui, a esteira para na hora. O produto é jogado fora. E não importa o tamanho do estrago que aconteceu no mundo real, né? Não importa. Pode ser um desastre ambiental gigantesco ou uma tragédia terrível. Sem essa conduta inicial, a engrenagem do sistema penal cruza os braços e se recusa a operar. Nossa, essa analogia da fábrica é muito boa para ilustrar a mecânica da lei. Porque essa exigência de um controle inicial não é só um detalhe chato dos advogados. As democracias modernas exigem esse comportamento dominável. Tipo, a pessoa precisa ter o controle mínimo do próprio corpo. Justo. Se o Estado começasse a punir as pessoas por movimentos que elas não controlam, a gente estaria aplicando o que chamamos de responsabilidade puramente objetiva. E isso quebra as bases da nossa Constituição. É porque você estaria punindo o azar da pessoa, basicamente. Sim. Imagina um vendaval que arremessa uma pessoa contra uma vitrine. A vitrine quebra. O corpo dela quebrou a vitrine, mas o direito pune a ação humana consciente, não o mero acaso das leis da física. Mas peraí, a humanidade não acordou um belo dia com essa conclusão cirúrgica toda pronta, certo? Olhando para as fontes históricas aqui, se a gente voltar lá para o século XIX, existia a teoria clássica, ou teoria causal. Ah, sim. A famosa teoria do von List e do Belling. Esses caras mesmos. E lendo sobre eles, parece que a visão era focada quase 100% na física. A ação humana era um negócio puramente mecânico e, como eles diziam na época, incolor. A palavra incolor é a chave aí.
A teoria clássica estava totalmente encantada pelas ciências naturais. Então, incolor significava que a ação não tinha cor ética, não tinha moral, não tinha nada jurídico. Era puro movimento. Movimento muscular causando efeito no mundo, tipo a física do Newton. Exato, para eles conduta era só, o músculo se moveu de forma voluntária e causou uma alteração no mundo exterior. Um braço empurra uma pedra, a pedra voa e quebra o vidro. Causa e efeito simples. Mas aí é a intenção da pessoa. Tipo, e se ela só tropeçou na pedra sem querer? Para a teoria clássica, a intenção ia ser analisada muito, mas muito depois. Lá no final da esteira que você mencionou. Lá na culpabilidade. No primeiro momento, era só física. Cara, mas aí a gente tem um problema lógico gigante. Se a teoria só se importa com a alteração física do mundo exterior, como é que fica quando o crime dá errado? Você está falando das tentativas. Isso. Pensa na tentativa de homicídio. A fonte traz o conceito da tentativa vermelha. O atirador dispara, erra o coração, mas acerta o braço da vítima. Tem sangue, o mundo exterior foi fisicamente alterado. Beleza, a física pune. Até aí a teoria clássica sobrevive. Mas e a tal da tentativa branca? O sujeito mira na cabeça do inimigo, atira e erra feio. A bala fura a parede de tijolos. Ninguém se machuca, não cai uma gota de sangue. Pela física pura, atirar numa parede não altera o mundo para ser um homicídio. A teoria quebra. Quebra totalmente. Esse foi o muro de tijolos que a teoria clássica bateu de cara. Ela falhava miseravelmente na tentativa branca, porque o resultado, a morte, não aconteceu no mundo real. E teve um segundo buraco também, né? A omissão. Nossa, sim. Como é que a física do Newton pune um salva-vidas que simplesmente cruza os braços e deixa alguém se afogar? Não teve movimento muscular, logo não teve alteração mecânica gerada por ele. O sistema percebeu que só física não dava conta de explicar a maldade humana. E aí veio o famoso remendo, a teoria neoclássica. Isso. O neoclassicismo tentou tapar esses buracos trazendo os valores para a equação. Os bens jurídicos. Eles tentaram dar uma cor para aquela ação incolor. Entendi. Então eles passaram a olhar para o que a lei queria proteger. A vida, o patrimônio. Exato. Eles falaram, olha, a ação importa sim, mas o impacto no que a lei protege também. Só que isso gerou uma bagunça tremenda, sabe? As fontes mostram que os neoclássicos não conseguiam entregar um conceito ontológico de ação. Peraí, só para a gente não deixar ninguém perdido na sopa de letrinhas. Quando você diz conceito ontológico, a gente está falando da essência da coisa na vida real, certo? O que a ação é na natureza e não o rótulo que a lei inventa? Perfeita tradução. Ontológico é a essência do ser, e os neoclássicos não sabiam dizer o que era a ação em si mesma. Eles só sabiam dizer como a lei devia punir. Faltava uma espinha dorsal na teoria. E com tanta falha, a máquina do direito precisava de uma virada de chave brutal para explicar o que se passa na cabeça de quem comete o crime. E é aí que entra o coração do nosso Código Penal, o finalismo. A grande revolução de Hans Welzel. O finalismo mudou o jogo porque ele parou de olhar só para o músculo e começou a olhar para o cérebro que comanda esse músculo. Ele injetou a vontade na jogada. Exatamente. Welzel disse que a conduta humana não é um espasmo, é um comportamento dirigido a um fim. Toda ação consciente tem uma finalidade. Ele pegou o dolo, a intenção, e trouxe lá do fim da esteira para o primeiríssimo dominó. Cara, isso resolve a tentativa branca num piscar de olhos. Resolve como? Porque se o cara tira e acerta a parede, não importa que só caiu o gesso no chão. A finalidade dele, a bússola guiando o dedo no gatilho, apontava para a morte de alguém. Então a conduta já nasce como homicídio tentado. É a bússola da intenção. Brilhante, né? Mas, assim, como nada é perfeito, o finalismo tem lá os seus engasgos também. E o calcanhar de Aquiles do Welzel são os acidentes, os crimes culposos. Ah, verdade. Porque se a regra é que todo crime tem um fim, qual é o fim de quem bate o carro sem querer? Exato. Imagina o motorista indo pro trabalho, ouvindo música, se distrai e avança o sinal, atropelando alguém. Qual era o fim desse motorista? A finalidade dele era lícita, chegar no escritório. Ele nunca quis machucar o pedestre. Não. Então, como você pune alguém cuja finalidade era super inocente?
Weltzell teve que fazer um malabarismo teórico enorme, dizendo que a culpa está em não observar os fins sociais durante o trajeto. É uma explicação meio forçada, na verdade. Bem forçada. E é por causa dessa brecha enorme que outras teorias tentaram roubar a coroa do Weltzell. As fontes citam de passagem a teoria social da ação, que foca na tal relevância social da conduta. Que é super fraco do ponto de vista mecânico, porque relevância social varia demais. O que é aceitável numa cultura é crime em outra. Sim, é muito subjetivo. E também citam a teoria significativa, que foca só no significado jurídico da coisa e acaba esvaziando o resultado naturalístico. E só para deixar claro, resultado naturalístico é a desgraça física no mundo mesmo. O corpo no chão, o carro amassado. A teoria significativa foca tanto nos símbolos que esquece o sangue derramado. Boa definição. Mas a tentativa mais famosa de derrubar o finalismo veio com Klaus Roxin, com a teoria pessoal da ação. Ele fala que a conduta tem que ser a manifestação da personalidade do autor. É uma ideia bem elegante no papel. Elegante. Mas aqui eu preciso ser o advogado do diabo. Me desculpe. Tem um choque de realidade pesado nessa teoria do Roxin. Se a ação é a manifestação da personalidade, como fica o psicopata? Excelente ponto. O psicopata muitas vezes age de forma fria, incalculável. Ele cria uma máscara. Isso. O ato criminoso dele é planejado justamente para não parecer com a personalidade pública dele. Ou pensa num exemplo mais comum. Um cara super pacato que perde a cabeça no trânsito e dá um soco em alguém no ataque de fúria cega. O famoso curto-circuito. Aquele soco ali definitivamente não manifesta a personalidade diária do cara. Então, pela lógica estrita do Roxin, ele não agiu, não tem conduta. Você tocou no nervo exposto da teoria pessoal. A maior crítica que o Roxin sofre é essa. A ação humana nem sempre expressa a personalidade. Aliás, muitas vezes o crime é justamente a quebra completa dessa personalidade. Ela pressupõe um ser humano coerente que simplesmente não existe. E é aqui que o nosso mergulho fica realmente fascinante. A gente já falou das teorias que tentam mapear o cérebro pilotando o corpo. Mas e quando não tem piloto nenhum? Os casos de ausência de conduta. Isso. Cenários onde o corpo se move, causa uma tragédia colossal, mas o direito olha e diz, não teve conduta. O primeiro dominó evapora. Exato. É o aspecto negativo do crime. A primeira grande categoria que as fontes listam é a coação física, a famosa vis absoluta. E é bom não confundir isso com coação moral, né? Coação moral é quando bota uma arma na sua cabeça e manda você fazer algo. Na coação física, a força opera direto no seu corpo. Imagina um gerente de banco. Os sequestradores amarram a família dele, pegam ele pelo colarinho, arrastam até o cofre e literalmente forçam a mão dele a digitar a senha. O dedo dele moveu e abriu o cofre. Mas ele era só um objeto na mão dos bandidos. Zero conduta. Ou o salva-vidas que fica preso debaixo de uma rocha num deslizamento enquanto alguém se afoga na frente dele. A força da natureza impediu a ação. Se ele não tem controle físico, a engrenagem do crime não gira. A pessoa vira uma ferramenta, um peso inerte. Agora, a segunda categoria segue uma lógica parecida, mas a força insuperável vem de dentro, os movimentos reflexos. O clássico exame do martelinho no joelho. Esse é perfeito. O médico bate no tendão patelar, a sua perna dá um solavanco incontrolável e você acerta um chute na cara do médico. Quebra o nariz dele. Teve lesão corporal grave no mundo exterior. Mas e o cérebro? A neurobiologia explica que esse movimento não passou pela mente. Foi um arco reflexo processado direto na medula espinhal. Então o cérebro não tomou decisão nenhuma. Sem piloto. Sem conduta. E a terceira categoria leva a gente de volta lá para o caso de Kentucky do começo da nossa conversa. Os estados de inconsciência. O sonambulismo assassino. O sonambulismo é o exemplo mais dramático, mas tem a crise epiléptica ao volante também. A pessoa convulsiona, perde o controle motor, o pé afunda no acelerador e acontece um atropelamento fatal. É horrível, mas durante a convulsão a ponte entre decidir e agir estava totalmente cortada, né? Totalmente. Tem também o exemplo da asfixia mecânica durante o sono, que é de gelar a espinha. Nossa, esse caso das fontes é pesadíssimo. Imagina um adulto exausto, num sono profundo, que rola na cama e acaba deitando em cima do próprio bebê.
e o peso acaba asfixiando a criança. Uma tragédia impossível de medir. Mas, juridicamente, o corpo pesado executou um movimento letal com a mente totalmente desligada. É o hardware funcionando sem o software. A lei entende que não há conduta assassina aí. O direito moderno se recusa a punir o corpo se a mente não assinar embaixo. Mas calma, a gente precisa separar as coisas. Não ter controle físico é diferente de fazer uma escolha estúpida. Assim, tem um debate riquíssimo sobre isso nas nossas fontes. Não dá para confundir a ausência de conduta com omissão egoísta. Tem aquele exemplo cirúrgico do carro bloqueando a ambulância do SAMU. Esse é ótimo para explicar. Imagina um motorista teimoso, parado no trânsito. A ambulância atrás com a sirene ligada. E ele, por puro orgulho ou birra, cruza os braços e se recusa a dar passagem. E aí o paciente dentro da ambulância sofre um infarto e morre pelo atraso. Aí eu te pergunto, se a omissão do salva-vidas debaixo da pedra não é conduta, a omissão desse motorista birrento também não é. Ele ficou paradão. Opa, mas se a gente olhar para a mecânica dos dominós, a diferença é gritante. O salva-vidas não podia se mover, o motorista podia. Ele estava consciente? Tava. Tinha controle do carro? Tinha. Ele escolheu bloquear. Sim. Então ele teve conduta. Teve conduta. O primeiro dominó caiu com tudo. Cara... E isso faz dele um assassino? Ele vai responder por homicídio? E é aí que a beleza da teoria geral do crime brilha e salva a gente do justiçamento passional. O primeiro dominó caiu, sim, mas e o segundo? A tipicidade. A intenção de matar. Exato. Ele queria matar aquele paciente específico do SAMU. Ele planejou usar o carro como uma arma letal? Provavelmente não. Ele foi um negligente, um arrogante, cometeu infrações de trânsito, talvez crime de perigo. Mas a intenção homicida direta não estava lá. A esteira para no segundo scanner. É a precisão cirúrgica separando o idiota no trânsito do assassino frio. Fez muito sentido. Mas assim, até aqui o reflexo do joelho e o motorista arrogante são respostas razoavelmente lógicas. Só que as fontes nos jogam numas áreas cinzentas bem tensas. Onde a linha entre controle e descontrole fica super nebulosa. Cenários tipo filme de ficção científica, onde muita gente acha que a pessoa perdeu a vontade, mas a lei decreta que teve conduta sim e a pessoa vai pagar pelo que fez. A primeira polêmica enorme dessas áreas cinzentas é a hipnose. Ah, o caso de Copenhague? Aquele assalto a banco que terminou em tiro. Esse mesmo. O atirador foi preso e a defesa dele alegou que a vontade dele tinha sido hackeada, digamos assim. Ele disse que foi hipnotizado por um colega de cela para cometer o crime. Uma marionete mental. Pela lógica do sonambulismo, se ele estava em transe, a mente estava desligada. Seria ausência de conduta. É o salto que a defesa tentou dar, mas a ciência psiquiátrica forense não compra essa ideia, não. O entendimento é que a hipnose é sugestão, não é um controle remoto absoluto sobre o corpo de alguém. Ele não perde o tal substrato mínimo do comportamento dominável. Exatamente. O cérebro ainda precisa processar o comando absurdo de atirar em alguém e decidir executar. No fim, o Tribunal de Copenhague disse que a conduta existiu. O hipnotizador pegou uma pena altíssima como mandante e o atirador não foi absolvido por falta de ação. O dominó dele caiu. A esteira rodou. Sim, ele só foi tratado lá no final da esteira na culpabilidade, recebendo uma medida de segurança psiquiátrica em vez de cadeia comum. Mas a conduta existiu. E essa mesma frieza do direito é aplicada para uma questão super sensível. A incorporação mediúnica. E aqui, gente, deixando bem claro, o direito penal usa uma lente estritamente laica e psiquiátrica, sem validar ou invalidar crenças religiosas de ninguém. Com certeza. Se alguém alega que cometeu um crime porque estava sob controle de um espírito, a ciência penal olha puramente para o sistema nervoso. E o veredito é que o aparelho motor está sob o controle daquele organismo vivo. A conduta é punível e não se anula a primeira peça do dominó. O direito trava uma batalha muito suada para não deixar essa ideia de perda de controle virar um cartão de saída livre da cadeia. Isso fica nítido nas chamadas ações em curto-circuito, né? Sim. Pensa naquele assaltante novato super nervoso. Ele está tremendo muito e de repente ouve um barulho, entra em pânico e o dedo dele contrai no gatilho. Um curto-circuito emocional agudo. Ele não calculou aquele milissegundo. A emoção transbordou.
Só que o pânico não desliga a consciência como num ataque epilético. O comportamento basal dele ainda era dominável. Ele decidiu segurar uma arma carregada e apontar para alguém. A conduta existiu. E isso puxa o gancho para um comportamento de curto-circuito ainda mais perigoso no dia a dia, o automatismo. O famoso modo piloto automático. Esse é clássico. Uma motorista está dirigindo numa rodovia e, de repente, um caminhão invade a pista dela. Num susto gigantesco, pelo puro terror, ela puxa o volante com tudo para a contramão e bate no outro carro. Foi puro reflexo do susto. Ela agiu antes de formular a frase "preciso virar o volante". Parece o martelinho do médico no joelho. Vontade processada no cérebro para tentar evitar o perigo. Não é um arco reflexo isolado na medula. Então, a conduta existiu e ela responde pelo acidente. Que jornada absurda pelas engrenagens da mente humana. A gente começou vendo a visão incolor, lá dos clássicos, depois como o finalismo exigiu uma intenção no começo de tudo, e navegamos por essa maluquice de espasmos, hipnose, piloto automático. O microscópio do direito penal avalia cada centímetro do nosso movimento. Não dá para negar. A linha que separa o puro azar de um crime está na exata medida em que a gente consegue controlar a nossa própria existência. Entender isso é mapear o que é ser humano em sociedade. E como já é de praxe nas nossas análises, eu não vou deixar ninguém dormir tranquilo hoje. Fica um pensamento provocativo com base nas nossas fontes. A gente passou séculos debatendo se o corpo é o hardware e o cérebro é o software guiando a conduta. Onde você vai chegar com isso? Bom, a gente está na beira de um abismo tecnológico. O que acontece com a nossa esteira de dominós no segundo em que uma inteligência artificial autônoma pilotar um maquinário e decidir, por conta própria, cometer um delito fatal? Se a gente exige carne e osso e vontade consciente para ter conduta, quem é que pratica o crime quando o piloto sequer é humano? É para fritar o cérebro. E é com essa que a gente encerra o nosso mergulho profundo de hoje. Até a próxima, pessoal!